pensou sobre o medo da solidão na velhice? Na sua velhice ou na velhice de pessoas que convivem com você? Na sua mãe, na sua avó, no seu pai? Você já se preocupou com eles sobre como é para eles morarem sozinhos ou terem perdido seus parceiros de vida? É sobre isso que eu vou falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga. Eu já vou dar uma dica prática para quem convive com o idoso que mora sozinho ou que vive sozinho e para você que é uma pessoa que se sente aí na terceira idade e como pode fazer para lidar com esse medo de envelhecer sozinho ou de ficar sozinho. O que faz a gente se sentir sozinho? Vamos pensar aqui numa pessoa que mora sozinha. Será que todo mundo que mora sozinho se sente só? Tem aquele sentimento de solidão? Não. Tem gente que mora sozinho, gosta de morar sozinho e quando vem alguém para passar uns dias na casa dela, atrapalha. O que isso significa? Que essa pessoa está curtindo ali a companhia dela mesma. Ela gosta de fazer os programas dela, ela gosta de assistir a televisão dela, ela gosta de ler, ela tem a rotina dela, ela vai acordar cedo, ela vai fazer uma atividade, ela vai para o clube de leitura, ela tem o crochê dela para fazer, ela tem um curso que ela faz, ela sai com as amigas. Então, quando chega alguém na casa dela, meio que até atrapalha a rotina dela. O que essa pessoa está vivendo? Ela está vivendo uma vida útil, preenchida, com sentido. Por quê? Porque quando a gente se sente sem utilidade, quando a gente não sente que a nossa vida tem um para quê, a gente começa a preencher com coisas vazias. E aí sim eu começo a me sentir só. Quando eu sinto que eu só gasto o meu tempo. Eu vejo televisão o dia inteiro para ver se esse dia passa. Ou eu espero que alguém venha me visitar para ver se esse dia passa. São aquelas pessoas que tendem a querer cuidar dos outros para ver se ganham algum sentido na vida. Inevitavelmente, essas pessoas acabam gerando alguma dependência nas outras, elas são dependentes e geram dependência nos outros para que ela continue se sentindo útil na vida. Imagina uma mãe que já está idosa, não tem um relacionamento, ou já perdeu o parceiro, ou ela nunca teve mesmo, e aí ela tem um filho adulto que precisa sair de casa. E ela sabe que, naturalmente, esse filho construiria uma família, sairia de casa, construiria a independência financeira dele. Mas ela sabe também que se ele sair de casa, ela vai ficar sozinha. Qual que é a tendência? É que ela tente sabotar essa saída dele. Ou ela sabota a possibilidade dele sair, ela não cria nele recursos para que ele saia, ou ela começa a adoecer e a criar motivos para que ele se preocupe com ela, para que ele não saia. Porque no final das contas ela não quer ficar sozinha. Porque se ele sair de casa, essa é uma pessoa que fica sozinha se o outro sair de casa. O que significa? Que a solidão chega para ela, porque ela não tem como usar a vida dela de um jeito que faça sentido. Então a presença daquele filho gera um sentido na vida dela. Isso pode acontecer também quando uma avó fala, deixa os seus filhos aqui. Ela começa a se preencher com os netos. E aí, em algum momento, esses netos vão crescer também. Esses netos vão querer fazer outras coisas, não vão precisar mais dos cuidados, ou vão querer ficar mais tempo fora de casa do que na casa da avó. E aí, mais uma vez, ela se ocupou cuidando de pessoas. Ou pode ser uma pessoa que cuida da mãe. Eu tenho 60 anos e eu cuido da minha mãe que tem 80. A minha vida é preenchida com os cuidados da minha mãe. Mas eu tenho uma sensação de que minha vida é vazia, de que... Pois é porque se você vive para cuidar de alguém, ou se você vive preenchendo o seu tempo para ver se passa o dia, você sempre vai se sentir só. Então, se sentir só não tem a ver com morar sozinho ou ficar sozinho. Tem a ver com como você usa o seu tempo e como você está conectado na vida. Saúde tem a ver com movimento. Você tem que estar se movimentando. Você tem que estar sempre com algum objetivo. Já anda mais a pé na velhice? Com certeza. Principalmente na velhice, porque quando a gente está ali naquela fase dos 30, dos 40, dos 50, a gente está construindo a nossa vida. Então, é mais fácil ter um sentido. Você está com os filhos pequenos, adolescentes, gerando um monte de demanda, você precisa fazer seu patrimônio, você precisa estabelecer a sua carreira, você precisa construir seu relacionamento, você precisa explorar sua sexualidade. Então, tem muita coisa já naturalmente acontecendo. Quando você chega na vida, ali na velhice, seus filhos já estão precisando menos de você. Se tudo deu certo, é isso que está acontecendo. Você já não precisa fazer a sua função materna ou paterna, porque seus filhos já se cuidam, então isso não é exigido mais de você. Você já provavelmente
teve uma carreira onde você já está estabilizada, ou você já até aposentou, já está desfrutando da sua aposentadoria, se tudo deu certo, ou você já está ali num relacionamento muito estável, então você já não está mais naquele investimento inicial de um relacionamento. Então, para que você tenha sentido, você precisa se esforçar um pouco mais. É aquela história de os filhos começam a sair de casa ou começam a precisar menos de mim, começa a sobrar mais tempo para mim. O que eu faço com esse tempo que sobrou? Eu exploro a minha vida, eu exploro a minha individualidade. Eu começo a ter mais tempo para descobrir os livros que eu gosto de ler, descobrir as músicas que eu gosto de ouvir, descobrir os interesses que eu tenho. Agora eu vou finalmente ter tempo para poder fazer aquele curso que nunca sobrava tempo para eu fazer. Vou planejar uma viagem, eu vou pensar numa nova habilidade que eu quero ganhar, eu vou aprender a cozinhar, eu vou aprender a lidar com milhas, que eu tenho uma paciente maravilhosa que ela aprendeu, faz curso de milhas para ela poder viajar cada vez mais, isso é incrível. Inclusive, esse é um vídeo que eu estou fazendo por pessoas que seguem aqui o canal e que falam, eu tenho 61, eu tenho 59, eu tenho 70, eu tenho 71 e eu quero melhorar, eu descobri que eu sou infantil, descobri que eu sou dependente da minha mãe, descobri que se minha mãe morreu eu não tenho mais nada para fazer nessa vida. Então, olha como que essas pessoas estão buscando a melhoria, buscando o autoconhecimento. Isso é incrível. É um sinal de que elas estão em movimento. Ainda que elas estejam dizendo, meu Deus, eu percebi isso hoje. Que bom que ela percebeu hoje e ela está tentando mudar. Então, para que você não se sinta só, você precisa se ter. Você precisa se conhecer, você precisa ocupar o seu tempo. Jana, mas você não tá falando sobre a questão de perder os filhos, perder o marido. Sabe por que eu não tô focando nisso? Porque isso eventualmente vai acontecer. Você acha que eu não penso sobre quem será que vai primeiro, eu ou meu marido? Horrível, né, pensar nisso? Mas isso pode acontecer. Na verdade, isso vai acontecer se tudo der certo. Ou então, uma situação de uma pessoa que tá num casamento que fala, eu tô querendo me separar agora, eu percebi que meu casamento não é bom e eu tenho 40 anos de casado. O que eu faço com isso, Janda? Eu não vou te dizer pra você se separar ou pra você não se separar, mas eu tô te dizendo pra você olhar pra sua saúde. Você pode escolher viver. O que é viver pra você? Você pode dividir isso com seu parceiro. Olha, eu tô percebendo que a gente tá há anos juntos e de repente só agora eu tô tomando consciência do quanto eu tenho deixado de atender algumas necessidades minhas, do quanto eu queria mais do nosso relacionamento, do quanto eu queria que fosse diferente isso, diferente aquilo. Vamos pensar sobre isso juntos? Você vai me dizer, Janda, se eu for falar isso com meu marido, ele não vai nem querer ouvir. Sabe aquela pessoa que não tá disposta a melhorar, que não gosta desse papo de autoajuda, de autoconhecimento, não gosta. E aí, o que você vai fazer com isso? Você só tem duas opções. Ou você encara um processo de separação nessa altura da vida, o que é possível. Pessoas se separam e vivem outras vidas. Ou você fica com essa pessoa entendendo ali que ela tem alguns benefícios, mas você não para. Você vai e usa a sua vida para outras coisas. Você vai sair com as suas amigas, você vai fazer seus cursos, você vai viajar, você vai fazer aquilo que você sente que te gera vida, que te gera movimento. Você não precisa parar porque o outro parou. Mas eu acho que é válido você levar essa conversa pro seu marido para você mostrar o que você está precisando da vida. Porque se você para porque o outro parou, você começa a culpar essa pessoa, porque aí você vai dizer que é ela que está tirando a sua vida. Isso não é justo. Assim como não é justo você dizer que você não vai melhorar porque o seu filho que está aí dentro da sua casa precisa de você. Não é justo com você, não é justo com ele culpá-lo por uma escolha que é sua de se ocupar com a vida dele. Então, para que você não fique sozinha ou sozinho, o que você precisa fazer? Se ocupe, tenha você. Porque assim eu tenho certeza que onde você estiver, você vai dar um jeito. E aí eu quero que você se responsabilize também. Porque você vai dizer, Janda, mas eu não tenho amigas. Olha, eu já tô num momento da minha vida em que eu não tenho mais ninguém por perto. Se responsabilize. Você precisa de amigas, não precisa? Então vá buscar. Onde? Como eu tô te falando. Entra num curso, entra num grupo de leitura, lá no grupo de leitura do Facebook, aí vocês vão começar a trocar, e aí grupos regionais, pessoas que façam encontros presenciais. Eu, quando eu tive o meu filho, eu senti uma necessidade de estar perto de mães, de mulheres que estivessem com um filho mais ou menos próximo da idade do meu, para que eu pudesse ter um programa de levar no parquinho, de fazer alguma coisa que eu pudesse falar daquela fase. Eu não tinha ninguém nesse momento perto de mim. O que eu fiz? Falei, eu preciso encontrar essas mulheres. Onde é que eu vou achar essas pessoas? Eu virei a louca dos parquinhos. Ia em todos os parquinhos tentando falar com as pessoas. Chegava lá, sentava do lado das mães. Oi, tudo bem? E olha que esse não é o meu perfil. Mas eu precisava criar essas relações. Então, se eu precisava, eu tive que ir lá e dar um jeito. Ninguém bateu na minha porta, não apareceu. Eu falei, não apareceu. Mas não aparece mesmo. Assim como eu posso dizer que não aparece ninguém, eu queria um relacionamento, mas não aparece ninguém. Não vai aparecer. Se você não for lá buscar,
Se você não fosse colocar em ambientes em que as coisas possam acontecer, talvez não vá acontecer nunca. Eu não ia ter uma amiga, mãe, se eu não fosse buscar. Matriculei meu filho na aula de natação, tô indo lá na aula de natação, tem algumas que eu me identifico, outras não, aí comecei a fazer um contato com uma, com outra. Por quê? Porque eu quero me relacionar, então eu vou buscar esses ambientes e lá eu vou me abrir. Ah, eu sou fechada. Vai ter que se abrir, não tem outro jeito. Você vai ter que encarar os seus medos. E eu quero te dizer uma coisa, é possível que você não saiba o que fazer com a sua vida hoje, porque talvez você nunca tenha tido essa oportunidade de olhar só para você, de se colocar como prioridade, de fazer por você. Você sempre esteve fazendo pelos outros, cuidando do filho, cuidando do marido, cuidando da mãe, e aí você não cuidou de você. E esse é um excelente momento. Fico por aqui e até a próxima.